course, today everybody knows champagne as it is, with its bubbles, and it's kind of a very nice golden color. But at the time, you have to realize that, in fact, it was partly cloudy, like the table wine you have here. O vinho era frutado e bastante ácido, ideal para a comida apimentada do período. Keeping the meat, especially, was very difficult. So they were using a lot of spices into the food. So they needed very strong wines just to make sure that it would support the meat and the other ingredients. Muito embora o antigo champanhe fosse um vinho suave, ele sempre teve a leve tendência de formar bolhas, e ninguém sabia por quê. O motivo, descoberto por cientistas séculos depois, eram os invernos prematuros da região, que punham o vinho em uma espécie de hibernação. O vinho é produzido quando o fermento consome o açúcar da uva e cria dois subprodutos, o álcool e o gás carbônico. Durante esse intenso processo de fermentação, nos velhos tonéis ou nos modernos tanques atuais, o gás costuma escapar para o ar. Mas quando ainda não havia a tecnologia moderna, o prematuro inverno de champanhe costumava pôr a levedura para dormir antes que seu trabalho estivesse terminado. Quando acordava novamente na primavera seguinte, o fermento já estava dentro das garrafas e o gás que ele produzia ficava preso na forma de bolhas. No século XVII, produtores de vinho de champanhe começaram a fazer experimentos que transformariam as bolhas acidentais em um lendário vinho espumante. O mais famoso desses pioneiros foi um monge chamado Dom Perignon. Voltamos a apresentar A Máquina do Tempo. O fenômeno do vinho levemente espumante é tão antigo quanto a Bíblia, que já descrevia um certo vinho que se move. Mas as bolhas sempre haviam surgido acidentalmente. Então, quem foi o primeiro a criar, propositalmente, o champanhe espumante? Ninguém sabe ao certo, mas a pessoa que costuma receber o crédito vivia e trabalhava aqui, neste monastério, em meio às vinhas de champanhe. Durante séculos, os monges franceses fizeram vinhos para os serviços religiosos e também para a venda, a fim de pagar as despesas dos monastérios. Aqui, na abadia de Rovilley, no final do século XVII, Dom Pierre Perignon era o mais famoso entre os diversos monges que trabalhavam no misterioso vinho espumante. Dom Perignon já alcançara fama por seus vinhos não efervescentes, que chegavam a preços altíssimos em toda a França. Fazer experimentos com as bolhas, então, tornou-se sua missão de vida. Dom Perignon really worked as a scientist. This is really his genius. He actually worked step by step. He never gave up. Seu principal problema era a tecnologia existente. No final do século XVII, não se usava cortiça para lacrar os vinhos. As garrafas eram fechadas com um pedaço de madeira, inútil para impedir o ar de entrar e para manter as bolhas no interior da garrafa. This top of cork would pop out all the time, and that can't keep the pressure in the bottle. Dom Perignon deve ter conhecido as rolhas de cortiça ao visitar a Espanha, onde já eram cultivadas as árvores que produzem a matéria-prima. Muito mais elástica que a madeira, a cortiça prendia as bolhas. Criava-se, no entanto, um novo problema. A pressão interna fazia as garrafas explodirem, até que Dom Perignon passou a usar vidros ingleses mais fortes, queimados com carvão em vez de madeira. O monge, então, passou a ter tudo de que precisava para manter as bolhas na garrafa. Mas surgiu ainda outro obstáculo. The mice in the cellars here in Rovilley were very keen on this string and the cork. And he actually had to cover the top of the bottle and the cork with wax to prevent the mice from eating the cork. O novo champanhe foi muito criticado por especialistas no início do século XVIII. Alguns chamaram-no de aberração e de vinho do demônio. Um escritor sugeriu que as bolhas se deviam à adição de estrume de porco. Entretanto, o novo espumante logo se tornou uma grande sensação na sociedade francesa. Nobres da corte francesa consideravam-no indispensável. Um duque escreveu que uma orgia só podia começar quando todos estivessem no estado de alegria trazido pelo champanhe.
A amante do rei Luís XV, a Madame Pompadour, disse que o champanhe é o único vinho que deixa a mulher mais bonita após bebê-lo. E acredita-se que a popular taça de champanhe tenha sido inspirada em um copo modelado conforme os seios da rainha Maria Antonieta. A primeira casa a se especializar no champanhe espumante, a Ruinart, entrou no mercado em 1729 e outras logo surgiram. Os nobres continuaram bebendo champanhe até a Revolução Francesa. Para alguns deles, na verdade, essa foi a última coisa que fizeram antes de ver a guilhotina. Many aristocrats, before being executed on the scaffold, used to drink champagne as a supreme comfort. And they had the possibility to buy some champagne and to drink it in the jail. O período pós-revolucionário viu a ascensão de um dos mais poderosos amigos que o champanhe já teve, Napoleão Bonaparte. O brilhante general francês, que dizia que o exército marchava com o estômago, passava por champanhe a caminho de todas as batalhas, a fim de fazer o estoque que levaria ao fronte. Em Champagne, Napoleão sempre ficava na casa de um velho amigo da escola militar, o produtor de vinhos Jean-Remy Moët. Mas quando Napoleão foi coroado imperador em 1804, Moët construiu uma mansão e um belo jardim na cidade de Épernay. His friend Mr. Moët considered that really his house was becoming a little bit too small to receive an emperor with his court, and it is why he decided to enlarge a bit his home to have room enough to receive the emperor with his court. It is after that Mr. Moët was in position later to welcome his friend when he was crossing the region. A mansão se tornou o local oficial de reabastecimento de Napoleão a caminho das batalhas. Somente uma vez ele deixou de passar pelo lugar, a caminho da Batalha de Waterloo, sua última derrota. Um século depois, um erro de proporções igualmente catastróficas foi cometido quando os proprietários do Titanic não batizaram o navio com champanhe. The conclusion is that before each great battle, not only military battle or business battle or love battle, don't forget to take a glass of champagne before, it can be of some use. Enquanto Napoleão conquistava a Europa, os fabricantes de vinho de champanhe lutavam suas próprias batalhas para transformar seu produto na bebida que conhecemos hoje. Um dos principais problemas era o fato de o vinho ser turvo, em razão dos sedimentos formados por células de levedura mortas dentro da garrafa. Mas como seria possível remover os sedimentos sem perder as bolhas? A resposta veio de uma fonte improvável. Uma jovem viúva que se tornara fabricante de champanhe por acaso. Quando Nicole Barbe Ponsardin ficou viúva, aos 27 anos, ela decidiu administrar a companhia do marido sob seu nome de casada, como viúva ou Veuve Clicquot. It was not easy at the beginning. She was young, very young. She was in a world of business usually where ladies were not part of the trip, and she succeeded. A Madame Clicquot estava decidida a resolver o problema dos sedimentos que prejudicava o visual e o sabor do champanhe. A fim de encontrar uma solução, ela fazia viagens secretas à adega à noite para fazer experimentos. Trouxe a mesa de sua cozinha para o local e fez buracos na estrutura, de modo que pudesse deixar as garrafas de cabeça para baixo. Usando a força da gravidade e remexendo as garrafas manualmente, ela descobriu que todos os sedimentos passavam a se concentrar na rolha. She, little by little, made the experiments by turning a certain way for a certain time until she reached almost something perfect. Com a ajuda do mestre de sua adega, ela finalmente concebeu a ideia das mesas inclinadas, onde as garrafas podiam permanecer durante diversas semanas. Quando todo o sedimento já se concentrava na boca das garrafas, a rolha era retirada e o sedimento era expelido. Então, antes que toda a pressão do gás escapasse, cada garrafa recebia uma nova porção de vinho e açúcar.
e voltava a ser fechada com rolhas. Logo estava pronta para ser enviada para os ricos consumidores da Europa e da América como um vinho claro e brilhante. O método de remexer as garrafas manualmente da Madame Clicquot ainda é utilizado por muitos produtores de champanhe atuais, quase 200 anos depois. Funcionários treinados chegam a girar até 50 mil garrafas por dia. O problema seguinte para os fabricantes de champanhe eram as garrafas. Elas continuavam estourando. Os produtores haviam descoberto que uma dose extra de açúcar nas garrafas fazia surgir bolhas mais fortes, mas não sabiam por quê. Só com as descobertas de Pasteur, em 1859, os mistérios da fermentação foram enfim explicados. Então, a adição de açúcar não tinha nada de científico e o exagero dos produtores transformava as garrafas em bombas relógio. Sometimes 10 grams per liter, sometimes 20, sometimes 50, and when it was 50 grams per liter, you could be sure that the bottle will exploded at any time. As explosões custavam, às vezes, metade da produção anual de algumas adegas e os trabalhadores usavam proteção para o rosto. Após a descoberta de Pasteur, a pressão no interior da garrafa foi padronizada e fica entre 5 e 6 atmosferas, a mesma pressão dos pneus de um ônibus moderno. Com esse avanço e vidros cada vez mais fortes, o champanhe estava pronto para capturar mercados de todo o mundo, de Moscou a Nova Orleans. Estamos apresentando A Máquina do Tempo. Após este programa, assista Um Conto Borbulhante, a história do champanhe. Um passeio pela vida e música de Joaquim Rodrigo. Uma década em que o rock se transformou em um negócio. Seu nome está ligado aos grandes prêmios, campeonatos mundiais e a um dos mais populares automóveis do mundo. Pioneiro das corridas de automóveis e revolucionário do automobilismo. A história do Mini Cooper. Somente por The History Channel, onde o passado ganha vida. Em setembro, historiadores e especialistas investigam a versão mexicana e a tradição norte-americana. Lembrem-se do Álamo. Hola, soy Pedro Armendáriz y quiero invitarlos a ver el estreno exclusivo Recordando el Álamo. Las dos caras de la historia. Aquí en The History Channel. Somente por The History Channel, onde o passado ganha vida. I'll drive a clay train, shape bricks, repair a 140-year-old wall. No próximo sábado, Tijolos com Ron Hazelton. Somente por The History Channel. Aprecie com moderação. I suspect that that wall is going to be the greatest liability that Mr. Holbrook and Mr. Khrushchev ever set up. In the world of freedom, the proudest boast is Ich bin ein Berliner.
mais incríveis conquistas sempre começam na imaginação. Da Golden Gate ao Canal do Panamá, das rodovias ao Eurotúnel. Como, por quê e quem são os criadores das invenções que transformaram e transformam nosso mundo? Maravilhas modernas. Tudo começa com uma ideia. De segunda a sexta às 20 horas. Uma série exclusiva do The History Channel. The History Channel, onde o passado ganha vida. Voltamos a apresentar A Máquina do Tempo. Em meados do século XIX, as exportações de champanhe decolaram e seus vendedores tornaram-se andarilhos em busca de novos mercados. Um deles, Charles Heidsieck, teve como alvo os Estados Unidos. Et dès 1852, il décida donc de partir aux États-Unis. In 1852, he decided to go to America because he had always had a dream of becoming famous there. He didn't find this too difficult because American society was so taken with him that they gave him the nickname Champagne Charlie. Sobriquet, on le nomma Champagne Charlie. Heidsieck chegou a se aventurar pelas linhas de frente da Guerra Civil para aquecer as vendas. Infelizmente, concordou em levar um séquito diplomático francês a Nova Orleans em 1861 como favor ao cônsul. O general Benjamin Butler interceptou-o, descobriu que o grupo levava ofertas de ajuda francesa aos rebeldes do Sul e pôs Charlie Champagne em uma prisão do Mississippi. Demorou 8 meses para que o governo francês conseguisse pagar sua fiança. Entre todos os mercados de exportação do champanhe, o maior era a Rússia. Em 1876, o czar Alexandre II, com um ego do tamanho de sua sede, solicitou uma garrafa com design especial para uso particular. A companhia de Louis Roederer atendeu o pedido e produziu uma garrafa feita de cristal. And the challenge was to find something specific which can be seen by the guest when the champagne was poured. So the only solution was to change the color of the glass. The bottle at this time was more or less the same as this one, and it has been decided on the specific demand of the Tsar to make a clear glass bottle in crystal at this time. Quando o século XIX caminhava para o final, tudo parecia um mar de rosas para a indústria do champanhe. As vendas cresciam e o vinho foi apresentado em um dos primeiros filmes comerciais já feitos pelos pioneiros franceses do cinema, os irmãos Lumière, para a Mercier Champagne, em 1899, ano em que a Torre Eiffel ficou pronta. Mas, apesar do otimismo, um assassino silencioso e invisível já estava se instalando nos parreirais de champanhe, ameaçando varrer toda a indústria. Esse assassino vinha da América e seu nome era Filoxera. A filoxera, uma praga microscópica, foi identificada pela primeira vez no Vale do Mississippi, onde as vinhas nativas lhe eram resistentes. Ela migrou para a França em navios de mercadores e começou a se espalhar rapidamente pelos grandes parreirais franceses. Atacava a raiz das vinhas francesas que não resistiam. Em 1910, a região de Champagne já havia perdido 6.000 hectares de vinhedos. Os vinicultores tentaram de tudo para matar o invasor, inclusive queimar e inundar as plantações, mas nada funcionou. Many people in Champagne thought that Champagne was going to disappear totally because it was absolutely impossible to fight against this microbe. No final, a única solução foi arrancar quase todas as videiras e importar o rizoma americano resistente à praga. Os ramos com frutos das vinhas francesas foram enxertados nas raízes americanas e os novos híbridos passaram a ser usados para replantar toda a região. Era uma tarefa tão difícil que até mesmo as crianças das escolas de Champagne ajudaram. E esse trabalho prossegue até hoje. A filoxera ainda vive no solo de Champagne, esperando para matar qualquer rizoma nativo.
Então, os enxertos continuam, utilizando clones de raízes americanas. Mas mesmo um século depois, trata-se de uma ciência imperfeita. En Champagne, nous avons la particularité d'avoir beaucoup de calcaire. In Champagne, we have this unusual chalk soil, which still makes grafting difficult today. The grafted vines don't always stick to the soil. Our success rate is about 35 to 40%. 35 à 40%. Os Estados Unidos haviam exportado o desastre e também ofereceram a solução. Assim, em todo copo de champanhe existe um pouco da América. O mais impressionante é que alguns pequenos vinhedos resistiram à filoxera até os dias atuais. Esta pequena propriedade tem vinhas do século XIX que nunca foram infectadas e ninguém sabe realmente o motivo. Nous avons une explication. Elle n'est pas très rationnelle. We have one explanation, and it's not very rational. It's because we were such good Christians that the good Lord protected our vineyard. But it's hard to prove. Mais c'est difficile à prouver. As videiras não enxertadas do local dão uvas menores, com suco mais concentrado que as vinhas modernas. Quand on transforme ce raisin en champagne, when you make champagne from these grapes, you get a depth and flavor you won't find from modern vines. Dans les raisins modernes. Mal champanhe derrotara a filoxera, no entanto, e outro invasor apareceu. A região de Champagne tornou-se o marco zero para as batalhas da Primeira Guerra Mundial. O exército alemão invadiu a área em setembro de 1914, a caminho de Paris. Mas Champagne foi o local onde os aliados montaram resistência, o que resultou em 4 anos de uma horrível guerra de trincheiras em meio às videiras. Apesar das batalhas, no entanto, muitos produtores continuaram cuidando de seus parreirais. Os vinhedos e estabelecimentos vinícolas de Reims foram atingidos por 300 mil bombas. Mas os trabalhadores continuavam fazendo a colheita, normalmente à noite e ajoelhados. They have to come during the night to cultivate the vineyard, and sometimes they go on the knees to cultivate the vineyard, because if they were standing up, immediately the gun fire against them. A lot of them was killed in this place, A Pommery perdeu 17 trabalhadores só neste vinhedo, e no primeiro ano da guerra, 20 crianças de Champagne foram mortas enquanto colhiam uvas. As bombas alemãs caíram sobre a cidade de Reims durante 1000 dias, reduzindo-a a escombros. A grande catedral gótica, suspeita de estar sendo usada como torre de observação, teve seus telhados incendiados e suas paredes derrubadas, o que provocou protestos internacionais. Imagine more than 200 shells falling down on the roof, and the roof, was made of lead, and the lead melt because of the shelling. I think that's here that you have really to visualize all the gargoyles, spitting out this lead, which became really liquid, just like rainwater. Os bombardeios ganharam tamanha publicidade internacional que, após a guerra, os Rockefeller, milionários do petróleo nos Estados Unidos, financiaram a restauração de boa parte da gloriosa catedral. Para escapar das bombas, muitos residentes de Champagne refugiavam-se nas adegas subterrâneas. Alguns trouxeram fogões e camas e lá passaram mais de 2000 anos. Aulas eram ministradas para as crianças e até mesmo concertos foram organizados. E eram as mulheres de Champagne que cuidavam da produção do vinho, porque seus maridos estavam acima da superfície combatendo. Here, my grandmother was organizing, should I say hospital? Not really, but a place where people who were injured could come and have like first aid and first help, medical help. And then also people would come to sleep and to be looked after, etc. There was also places where they were knitting and preparing cloth to be sent to the prisoners. As tropas aliadas não cederam
e champanhe acabou sendo essencial para o desfecho da guerra. Suas videiras ainda estão manchadas pelo sangue dos soldados franceses, ingleses, americanos e australianos que nunca deixaram a região. Champanhe havia, uma vez mais, sobrevivido à invasão e a produção lentamente voltava ao normal. Mas outra catástrofe logo se seguiria. Os mercados do champanhe, tão cuidadosamente construídos ao longo de um século, estavam prestes a entrar em colapso. Estamos apresentando Após a destruição causada pela Primeira Guerra Mundial, os vinicultores de champanhe praticamente não tiveram tempo de se recuperar antes que um desastre voltasse a atingi-los. Em 1917, a Rússia caiu nas mãos dos bolcheviques comunistas e o maior mercado de importação de champanhe desapareceu quase da noite para o dia. O que sobrou foram as contas gigantescas do czar. Outros mercados também desapareceram nos anos 20, quando os Estados Unidos e a Escandinávia impuseram proibições ao consumo do álcool. E nos mercados que restaram, a Grande Depressão fez a demanda despencar. So there was a huge stock of bottle, but the bottle at this time, at this period of time in Champagne, the value of this bottle was nearly zero, because nobody wanted to buy this bottle. Os tempos eram tão difíceis que os milhares de vinicultores autônomos não conseguiam vender suas uvas para as grandes casas de champanhe. I knew growers who made still wines from their grapes, then went by horse and cart to sell it to cafés. A crise mudou toda a natureza da indústria do champanhe. Se os vinicultores não podiam vender as uvas, passaram a fazer suas próprias bebidas. Muitas das cooperativas e pequenas empresas familiares de hoje surgiram em razão do desespero provocado pela Grande Depressão. Alors pourquoi il a commencé à vinifier? C'est encore à cause des Américains. Why did my grandfather start making wine? It was thanks to the Americans, precisely because of the Wall Street crash. With the Depression, the big firms did not have any money to buy grapes from the growers, and were offering only 10% of the price they usually paid. So my grandfather kept the grapes and made his own wine. And we continue to use all our vineyards to make our own wine. Hoje, dos 19 mil proprietários de pequenos vinhedos em Champagne, 5 mil produzem vinhos próprios. E as cooperativas são algumas das maiores produtoras da bebida. As condições econômicas melhoraram no final dos anos 30, até a região de Champagne receber novos visitantes, o exército de Hitler. Os alemães logo tomaram o controle de Champagne e começaram a esvaziar as adegas, enviando 300 mil garrafas por semana para seus exércitos em toda a Europa. Nesse ritmo, as reservas de Champagne logo desapareceriam. It was a dreadful period, a terrible period for the Champenois, and that could have been the last blow to the industry at that time. Para salvar a indústria, os vinicultores e produtores da região formaram um órgão de representação, o Comitê Interprofissional de Champagne, ou CIVC, para negociar com os invasores. Assim, a indústria ganhou tempo. Mas o diretor do comitê, Robert Jean de Vogue, acabou sendo enviado a um campo de concentração por ter supostamente obstruído carregamentos nazistas. A única esperança de Champagne era a derrota dos alemães. Mas quando os exércitos aliados se aproximaram da região, as tropas de Hitler já se preparavam para dinamitar todas as adegas. O exército do general George Patton, no entanto, chegou a Champagne em agosto de 1944, antes do esperado, e por pouco, as incomparáveis adegas de Champagne acabaram sendo salvas. Após a província de Champagne ter sido recuperada pelos americanos, as salas de aula de Reims tornaram-se o quartel-general de Eisenhower. Lá foi planejada a última investida para a vitória aliada. E nesse mesmo local, os comandantes alemães seriam reunidos em maio de 1945 para assinar a rendição que dava fim à guerra. Em seguida, os comandantes do Ocidente comemoraram de forma bastante previsível. Para outro comandante aliado, o champanhe foi a bebida que ajudou a vencer a guerra.
Sir Winston Churchill bebia uma garrafa do espumante quase todos os dias. Ele sempre dizia, na vitória, nós o merecemos. Na derrota, necessitamos dele. He was careful to drink champagne in moderation. He used to say, Champagne teases my brains and doesn't destroy my intelligence. O champanhe de Churchill era entregue na residência do primeiro-ministro em garrafas especiais, com 2/3 do tamanho normal, porque ele dizia que uma garrafa inteira era demais para beber sozinho e que meia garrafa não valia a bronca de sua esposa. he often said, at least I'll have enough champagne to energize my spirit and to stimulate my mental faculties, and my wife will be satisfied enough. A partir da Segunda Guerra, o champanhe vivenciou um incrível crescimento de suas vendas, sobretudo no âmbito internacional. Na verdade, a bebida se tornou vítima de seu sucesso. O nome champanhe é usado por imitadores de todo o mundo. If you go to another country, say Vietnam, you have those lovely bottles produced by Nitrogen Fertilizer Corporation. I think people are at risk in drinking these. But if they have those bottles, they will consider that the beverage is ugly, and they will be prepared not to buy a single bottle of champagne during their life. Muitas das tradições que os produtores de champanhe lutam para proteger, pouco se alteraram ao longo dos séculos. O processo de fabricação é bastante trabalhoso. Uma garrafa de champanhe passa por cerca de 300 pessoas antes de chegar ao consumidor. E como acontece em outras regiões produtoras, todas as uvas de champanhe ainda são colhidas à mão sem máquinas. E muito embora o champanhe seja um vinho branco, as uvas usadas em sua produção são tanto brancas quanto pretas. Le Chardonnay, c'est un raisin blanc. Chardonnay, of course, is a white grape that gives white juice, very clear white juice, the same color of champagne itself. But you also have to realize that 2/3 of the grapes are Pinot, black grapes with black skins. But they also give clear juice. And that's the secret of champagne. We can make white wine with black grapes. Faire un vin blanc avec des raisins noirs. Quando as uvas brancas ou pretas são pressionadas, o que se obtém é o suco claro. E esse processo precisa ser finalizado rapidamente para evitar que o suco seja manchado pelas cascas. O suco vai direto das prensas para os tonéis de fermentação. Na maioria das empresas, trata-se de tanques grandes e modernos, mas algumas casas ainda preferem fermentar seus vinhos nos tradicionais tonéis de carvalho. Após a primeira fermentação, ainda não há bolhas no champanhe. Tudo o que os produtores têm é uma coleção de vinhos brancos, como muitos outros que conhecemos. Mas desse ponto em diante, acontece a metamorfose. Começa então a mágica tarefa de transformar esses ingredientes pouco extraordinários em obras-primas espumantes. Todos os invernos em Champagne, as adegas da região estão repletas de novos vinhos brancos produzidos com a colheita da primavera anterior. Então inicia-se o trabalho de criar as bolhas. O primeiro grande passo é a mistura. A maioria dos vinhos é feita com uvas provenientes de um só local. Mas os champanhes costumam ser uma mistura de vários vinhos das 300 diferentes vilas da região. No clima frio do norte de Champagne, as uvas nem sempre amadurecem bem. Então a mistura de safras boas com outras não tão boas garante um padrão de qualidade. Após cada colheita, os produtores passam semanas provando, cheirando, comparando e misturando certos vinhos para criar o estilo da casa. Até 70 vinhos diferentes podem ser combinados em um só champanhe. When you blend, you create a symphony. So what you do here is you really associate together the qualities and the character and the voices of different instruments. You create a symphony. So you have to know at this moment how what you are blending from these
vin clair who are young, some are sharp, some are this or that, etc. And you have to know that what you are doing today, this which we just made, will turn into this in 6 to 10 years. So that is where the challenge is. Misturar o champanhe é uma forma de arte que exige memória e experiência. Como o estilo da casa é passado de geração em geração, cada empresa guarda seus segredos a 7 chaves. There's no recipe. When I blended, I didn't follow numbers, proportions. I tried, and actually my first try was not correct, and I had to readjust. So it's purely taste. A maioria das misturas de champanhe é de vinhos brancos frisantes, mas há exceções. Para fazer o champanhe rosé, alguns produtores deixam as cascas pretas misturadas ao suco durante vários dias, para chegar ao tom rosado. O suco é verificado muitas vezes após se iniciar a maceração, até que tenha atingido a cor certa. Vous voyez qu'au bout de You can see that after just 3 or 4 hours, the juice has hardly any pink color. It's still very clear. Si on continue la macération, au bout de If we continue the maceration for a day and a half, we're going to see a color that's already pretty nice, a good rosé color with some nice fruit flavor. déjà assez sympathique It's starting to get interesting, but there's still not enough color. à être intéressant. Cette couleur n'est pas suffisante. Nous allons macérer environ 3 jours. So we keep macerating it for 3 days, and after 3 days, we get the color that I'm looking for. La couleur que je souhaite, It's quite red, but that color will fade when the wine ferments. mais j'ai surtout But finally, we're getting the red fruit flavors, which are extremely pleasant. Just what I want. sympathique et c'est ce que nous recherchons. Então, como é que eles põem as bolhas no champanhe? Para criar as bolhas, adiciona-se uma dose extra de açúcar e levedura ao vinho de base. Isso provocará uma segunda fermentação dentro de cada garrafa e o gás carbônico ficará preso em forma de bolhas. Essa fermentação acontece nas adegas, onde as garrafas podem envelhecer durante anos, até serem vendidas por pelo menos 2 anos. Muitas famílias produtoras guardam seus melhores vinhos para seus filhos e netos, uma maneira de manter viva a tradição. O produtor, Christian Paul Roger, ainda possui algumas garrafas da safra de 1914, produzida por seu tio-avô. O vinho ainda tem algumas bolhas e cor e sabor pronunciados, mas acima de tudo é apreciado como uma joia de família. The 1914 harvest coincided with the German invasion, so the wine was born to the sound of cannon. My uncle said then that the wine would be ready to drink to celebrate the victory. Pour célébrer la victoire. Os champanhes costumam ser considerados maduros quando têm de 2 a 5 anos. Eles são colocados nas mesas inclinadas, onde há a moda tradicional, cada unidade é girada e remexida até que os sedimentos se concentrem na boca da garrafa. De então em diante, boa parte do processo é realizado por máquinas. Os sedimentos são extraídos e adiciona-se mais vinho e açúcar às garrafas. Em seguida, o produto recebe a rolha e o rótulo e é enviado para os consumidores de todo o mundo. Mesmo tendo orgulho de sua tradição, Champagne sempre buscou novas tecnologias, desde as rolhas de Dom Perignon e a mesa de cozinha de Veuve Clicquot. Por exemplo, muito embora muitas das garrafas ainda sejam remexidas à mão, como no passado, a indústria vai gradualmente adotando máquinas computadorizadas que fazem o mesmo trabalho. E apesar de as prensas tradicionais ainda serem largamente utilizadas, alguns produtores já preferem novas prensas, em que um balão de ar é inflado e espreme lentamente as frutas. Bon, la qualité du pressoir traditionnel est excellente. Celle-là, je dirais qu'elle est au moins aussi bonne, voire meilleure, avec l'avantage que tout est régulé par ordinateur, donc vous pressurez comme vous voulez.
une fois que vous avez choisi un programme adapté à votre qualité de raisin, A tecnologia também chega às videiras com uma inovação chamada confusão sexual, que mantém borboletas longe das uvas. As borboletas comem as folhas das vinhas e destroem os ramos jovens quando depositam suas larvas. Os produtores, então, colocam peças plásticas com hormônios concentrados de borboleta em meio às plantas, para interromper o ritual de acasalamento. This substance is emitted throughout the whole vineyard area. With sexual confusion, the scent of female butterflies is everywhere, so the male butterflies are incapable of finding the females. Therefore, there's no mating going on. Il n'y aura donc pas d'accouplement. A confusão sexual reduziu em 90% as perdas em razão das borboletas. E também reduziu a necessidade por pesticidas. Os fabricantes de champanhe se orgulham de ter iniciado milhões de romances em todo o mundo, mas com as borboletas, eles fazem exatamente o oposto. Os produtores atuais dizem que, misturando novas técnicas com métodos tradicionais, eles podem melhorar constantemente seus vinhos e afirmam que o champanhe de hoje é definitivamente melhor que os vinhos que seus ancestrais faziam. They couldn't explain what was happening in the bottle of champagne. They enjoyed it was good, but they couldn't tell you why it was good. Now we can tell you why it is great and how we can improve maybe tomorrow the quality of champagne. So I'm sure that if ever maybe the entrepreneur would be here in this room today, he would like and he would enjoy this champagne. Hoje, enquanto o mundo e o próprio champanhe adentram o novo milênio, o vinho criado pelos romanos há 2000 anos permanece como a bebida favorita para aquecer o espírito e levantar o astral. Ao que parece, milhões de pessoas concordam com a grande dama do champanhe, Lili Bolliger, que disse o seguinte quando lhe perguntaram sobre a bebida. Eu bebo quando estou feliz, ela disse, e quando estou triste. Às vezes, bebo quando estou sozinha, mas quando tenho companhia, considero a bebida obrigatória. Eu passo o tempo com o champanhe se não estou com fome, e se estou, faço questão de bebê-lo. De outro modo, sequer toco a garrafa, a menos, é claro, que esteja com sede. A seguir, em A Máquina do Tempo, uma homenagem ao compositor espanhol e um presente.